Boa noite, irmãos. Meu nome é Maiara. Eu faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e estou aqui para fazer um pouquinho, estudar o Evangelho do Senhor Jesus. Antes, vamos fazer uma prece para iniciar esse momento. Querido Deus de infinita bondade, querido Mestre Jesus, querida espiritualidade amiga da casa de Teresa d'Ávila, nossa Teresa, Rafael, Ubirajara e tantos irmãos que nos acompanham, nos intuindo, nos esclarecendo, nos fortalecendo nas nossas provas. Abençoe a todos nós, que nós possamos sair fortalecidos desse estudo, porque é sempre muito bom falar sobre o Evangelho de Jesus. Muito obrigada, senhores, pelo amparo, pela sustentação. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Então, irmãos, nós estamos dando continuidade, ao estudo do Evangelho. Estamos no capítulo 5 e a parte que nos coube falar é sobre o item 4, que são causas atuais das aflições. Nós vamos lendo trechinho da mensagem, que no caso é Kardec que está nos falando, e comentando. Só para fazer uma retrospectiva, nós falamos sobre os dois primeiros itens foram as bem-aventuranças e o item anterior foi justiça das aflições. Nossa irmã já nos trouxe a ideia, desconstruindo, de que todos os nossos sofrimentos são castigos de Deus. Então a gente aqui vai focar na causa atual da aflição, mas vamos falando sobre todo esse contexto das aflições no todo. Iniciando. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se o preferirem, têm duas fontes, bem diferentes, e que é necessário distinguir, porquanto umas têm sua causa na vida presente e outras fora dessa vida, no caso na vida anterior. Somos espíritos imortais. Então, irmãos, é importante, Kardec ele já vem aqui pontuando que a gente precisa distinguir. Existem essas duas fontes e a gente precisa saber se tem causa anterior ou nesta agora. Por quê? Por que isso? Porque pra gente que já está buscando a doutrina espírita, está buscando uma reforma íntima, fica mais fácil a gente ver quando o erro ou a causa está nesta e na outra, porque a gente tem as condições de melhorar, E quando é uma causa anterior, a gente tem a questão da resignação, da aceitação, de não se rebelar contra Deus, certo? Já que estamos num planeta de provas e expiações, e uma característica dos espíritos que aqui habitam é a rebeldia contra a lei de Deus, então a gente já está com essa ciência e estamos buscando fazer todas essas reflexões para facilitar a nossa vida, nossa caminhada de espíritos imortais. Continuando o texto. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que o sofrem. Essa parte assim é muito interessante, porque aqui ele já está dizendo que a pessoa ela sofre a consequência do seu próprio caráter, Então não é o outro. Eu não sou assim porque meu chefe faz assim, minha mãe me deu uma educação assim. Não, se eu sofro alguma questão, muitas das vezes, ele vem botar que muitos deles, reconheceremos que muitos destes males são consequência natural do nosso caráter, Então, cabe a nós fazer essa reflexão, olhar os pontos que queremos já trabalhar para se melhorar e ir nesse ponto, prestar atenção nesses pontos para prosseguirmos. Continuando.
Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Então, irmãos, quantos são, né? No caso, não é uma pergunta, ele está afirmando, né? E aí essa reflexão fica pra gente. Culpa aqui, no caso, a gente hoje usa responsabilidade, né? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem sabido limitar os seus desejos, né? Realmente esse texto ele é muito atual porque a gente vê muitas situações que a gente pode evitar mesmo, refreando essas más tendências em nós, esses desejos, essas paixões sem limites, esses exageros, porque só nos fazem mal, né? Só nos fazem mal. A gente, assim como a gente percebe a responsabilidade diante o sofrimento que a gente passa, a gente também, a doutrina espírita nos alarga o pensamento para mostrar que nós temos o controle da nossa vida. Assim como nós percebemos o mal ainda, nós temos a força para reverter essa situação, né? E isso é muito importante. Isso é muito importante porque a gente toma a rédea da situação para mudar, para evoluir. Que Deus nos coloca nessa encarnação, como em todas, para a gente caminhar, para dar mais um passinho, né? Aí ele vem continuando. Quantas uniões infelizes, porque foram resultado do interesse ou da vaidade e nas quais o coração não teve nenhuma participação, né? Então, até estava vendo um estudo, né? Que a irmã falou, mas comentando, mas antigamente tinha as questões dos casamentos, que eram combinados e tal, mas hoje em dia, será que a gente não está se relacionando com pessoas por outros interesses, né? Por um certo status, e de repente não está trazendo para a gente situações que a gente poderia estar evitando, né? Será que a gente não está fazendo isso? É para a gente refletir. Ele vem continuando, vem falando mais. Quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidades? Quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Então, irmãos, isso aqui é muito, muito atual, muito verdadeiro, porque a gente vê por aí, a gente, nesses momentos assim de redes sociais, dessa ferramenta maravilhosa da internet, a gente também vê muitos irmãos entrando em embates que são totalmente evitáveis, que você não precisaria. Mas por quê? Porque a gente quer colocar a nossa opinião, porque a gente quer colocar a nossa verdade, porque a gente quer a todo custo falar a última palavra. Enfim, será que é esse o caminho? Né? A gente tem tantas ferramentas para nos unir e às vezes a gente usa para afastar. É uma coisa que a gente tem que pensar. E nas doenças também é a mesma coisa. Às vezes a gente atrai situações de doenças pelo nosso pensamento, pela nossa falta de vigilância, entendeu? Muitas situações que a gente poderia, pelos nossos excessos, sabe? Que a gente realmente, será que eu preciso de tudo isso? Né? Vamos continuando. Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o seu princípio? Por fraqueza ou indiferença, esses pais deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Posteriormente, ao colherem o que semearam,
admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão desses filhos. E isso é muita verdade. Às vezes a gente, tá atarefado com outras coisas e não pode dar atenção para aquele que está ali do nosso lado, vendo como é que a gente se comporta, copiando os nossos atos. E aí, às vezes, o que acontece ou a gente deixa a oportunidade passar, poderia estar ali trocando com aquele espírito que vem trazendo as suas experiências, e se a gente vem naquela situação de pai, de responsável, a gente tem responsabilidade com aquele ser ali e deixa passar, ele até coloca aqui, por fraqueza ou indiferença. Às vezes até pelas coisas da vida, a gente bota um celular na mão da criança, aí ela fica ali, não preciso me preocupar mais com aquilo, Aí ele continua, porque a gente vai colher essa situação. Se a gente vai tratar com indiferença, mais na frente a gente vai ser também tratado dessa forma, Aí ele pergunta que todos aqueles que... Pergunta não, ele afirma que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que procurem passo a passo a origem dos males que os aflige e verifiquem se na maior parte das vezes não podem afirmar: se eu tivesse feito ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nessa situação. E não é assim, irmãos. Muitas das vezes, às vezes a gente não percebe no momento da dor, mas quando a gente está mais calmo, está mais sereno, a gente vai olhar aquela situação, a gente, caramba, podia ter evitado, não precisava de tanto. E a gente deixa as oportunidades passarem. Continuando. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é assim, em um grande número de casos, o construtor dos próprios infortúnios. No entanto, em lugar de reconhecer essa verdade, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando em verdade a sua má estrela está na sua negligência. O que é a negligência? É a falta de cuidado, é o desleixo conosco mesmos. Se Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui, a encarnação é para nós progredirmos. E a gente pega a nossa vida, a nossa oportunidade, tudo que é preparado, a gente deixa. Os males dessa natureza certamente constituem um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o aperfeiçoamento moral, tanto quanto para o aperfeiçoamento intelectual. E isso é verdade. Às vezes a gente está muito preocupado, com título, com um curso, e deixa o lado moral, de lado. A gente deixa, mas isso daí não tem muita importância. Aí vem o sofrimento. E às vezes coisas que seriam totalmente evitáveis, Só que assim, ao mesmo tempo que a gente sofre por essas causas atuais, a gente tem na nossa mão a oportunidade de construir algo novo. Que a gente não tenha preguiça, ou melhor, que a gente tenha força, coragem, porque realmente exige muito mais coragem para a gente olhar para a gente, para ver, para interrogar a nossa consciência, para ver o que eu posso mudar, o que eu posso fazer de melhor. Porque quando eu olho para mim, quando eu quero me melhorar, eu acabo melhorando todo o conjunto. É a família. Por quê? Porque nós somos assim, nós somos seres sociáveis. A gente, quando melhora, quando faz alguma coisa para o bem, a gente quer passar para o outro, porque nos faz bem. E nós vamos pegar um pouquinho agora a nossa irmã Teresa d'Ávila, que ela também tinha suas aflições, também tinha os seus momentos, E o que ela fazia nesses momentos de aflições? Ela vem nos dar a sua dica, Vem nos dar o seu depoimento. Ela, quando tinha momentos de aflições, ela fazia, se apegava às orações, aos seus guias,
né, aos espíritos que ela considera como o exemplo, e ela falava, ela coloca muito a questão de uma perseverança ali, de até que o Senhor me esclareça. Colocava a sua vida nas mãos de Deus. Eu acho muito bonito, né, quando ela bota essa fé, ela deposita essa fé, que às vezes o mundo estava dizendo para ela que não, e ela, mas eu tô me sentindo melhor, né? Eu tô me sentindo melhor. E como é que o mundo vem dizendo que não, que esse caminho não é o certo, mas ela ia e pedia a Deus e confiava: Senhor, eu entrego minha vida em tuas mãos, que a sua vontade seja feita. E que a gente possa ser assim, Senhor. No momento que a gente decida fazer a nossa reforma íntima, a gente sabe que vai ter luta, a gente sabe que vai vir situações para a gente ser testado, mas que a gente não desista. Que a gente não desista. Deus está conosco, a espiritualidade amiga está conosco, que a gente possa fazer a nossa parte. Então, Senhor, era isso que eu gostaria de passar, né? É claro que esse assunto não se esgota, é muita coisa, mas assim, a gente tem a força para melhorar as nossas questões, e o que não tiver causa nesta vida, está em outra, que a gente também tem a resignação para passar. Fica conosco então, senhores, vamos fazer a prece para encerrar esse momento. Querido Deus de infinita bondade, querida Teresa, queridos guias desta casa amorosa, muito obrigada por esse momento, muito obrigada pela reflexão do Evangelho de Jesus, que nós possamos senti-lo em nós, que nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos, Senhor. Fica conosco neste momento, abençoe a todos os irmãos que passam por suas provas grandes, por essas provas que lá na frente eles vão colher todas essas experiências. Muito obrigada por esse momento novamente. Que assim seja então, Senhor, que possamos ficar na paz de Deus. Graças a Deus.